ao debate. A cibersegurança é hoje muito mais do que um problema técnico. É um dos maiores desafios estratégicos para as organizações modernas. Proteger ativos críticos, garantir a continuidade do negócio e, acima de tudo, manter a confiança dos clientes. Tudo isto exige uma abordagem robusta e inteligente. E essa abordagem inteligente é o centro da nossa discussão. Com base num guia detalhado sobre o tema, analisamos hoje uma tensão, eu diria, fundamental na estratégia de cibersegurança. A questão é esta. Para construir uma defesa que seja verdadeiramente eficaz, onde é que deve estar a prioridade? No investimento em tecnologia avançada para detectar e neutralizar ameaças ou na construção de uma cultura organizacional forte, onde a segurança é uma responsabilidade partilhada por todos? É a questão decisiva a que define orçamentos e estratégias. Da minha parte, vou defender que a base de qualquer estratégia de cibersegurança séria reside, sem dúvida, na tecnologia de ponta. O meu argumento é que as defesas técnicas robustas são a única resposta viável à escala, à velocidade e à complexidade das ameaças de hoje. E eu irei argumentar que o fator humano continua a ser o elemento central, tanto como vulnerabilidade como na forma de defesa. Sem uma cultura de segurança forte e enraizada que comece no topo da liderança, o investimento tecnológico por si só é insuficiente e, em última análise, perigosamente vulnerável. As ameaças modernas não são artesanais, são, na sua maioria, automatizadas, rápidas e exploram vulnerabilidades sistémicas que apenas soluções tecnológicas avançadas conseguem mitigar em escala e em tempo real. O guia que serve de base à nossa conversa é muito claro ao identificar vulnerabilidades críticas, sistemas desatualizados, a falta de autenticação multifator, o MFA, aquele passo extra que todos conhecemos de usar o telemóvel para confirmar quem somos, e a ausência de proteção de endpoints. Estas são falhas de arquitetura, não de comportamento. Certo. As personas que o guia nos apresenta, como a Marta, a CIO, ou o Ricardo, o CISO, têm como principal objetivo garantir a continuidade operacional e a resiliência. E como é que o fazem? Através da modernização de sistemas e da proteção de ativos. Ferramentas como o EDR, que é a detecção e resposta no endpoint, ou seja, no computador do utilizador, e as suas evoluções como o XDR, que expande essa visibilidade a toda a rede e à cloud, não são luxos, são essenciais para uma detecção, visibilidade e resposta que simplesmente nenhuma formação humana consegue replicar. A tecnologia é o alicerce sobre o qual tudo o resto se constrói. Pois, mas esse alicerce não assenta no vazio, pois não? A tecnologia é apenas uma ferramenta e a sua eficácia é inteiramente determinada pelos processos e, crucialmente, pelas pessoas que o utilizam. A base de uma defesa sólida não pode ser só o botão tecnológico, tem de ser uma cultura de segurança que permeia toda a organização, da administração aos colaboradores da linha da frente. O próprio guia que estamos a analisar destaca que um dos principais desafios é o risco humano, mencionando a baixa literacia digital e a suscetibilidade a phishing e a engenharia social. Repara na persona Ana, a diretora de recursos humanos. O foco dela é precisamente a redução de incidentes causados por erro humano. E se olharmos para cima, para a liderança, a Maria, CEO, e o Rui, CFO, eles não avaliam a cibersegurança pelas suas especificações técnicas. Avaliam-na pelo seu impacto no risco reputacional, na continuidade do negócio e, claro, no retorno do investimento. As objeções mais comuns que o guia aponta, como a percepção de que a cibersegurança é um custo elevado sem retorno aparente, ou a enorme resistência à mudança, são de natureza cultural e estratégica, não técnica. Tratar o problema como puramente tecnológico é, na minha opinião, ignorar a sua verdadeira e mais profunda raiz. Eu concordo que essas objeções culturais existem, mas vejo-as como um problema secundário que uma boa estratégia tecnológica pode ajudar a resolver. Vamos ao primeiro ponto de discórdia.
a natureza do risco e a primeira linha de defesa. A principal fonte de risco provém de atores externos sofisticados que exploram falhas técnicas de forma automatizada. O guia aponta, e bem, para a necessidade de soluções como Firewall as a Service e proteção anti-DDoS. A primeira linha de defesa tem de ser, por definição, uma barreira tecnológica o mais impenetrável possível que filtre a esmagadora maioria das ameaças antes que estas sequer cheguem a um utilizador. É uma questão de escala. Não podemos esperar que cada um dos milhares de colaboradores de uma empresa seja um perito em cibersegurança. Impenetrável por quem? Por um ataque automatizado de força bruta, talvez? Mas e por um ataque que manipula um funcionário a abrir a porta por dentro? A tecnologia que descreves não é frequentemente contornada pela exploração do elo mais fraco, que é invariavelmente o ser humano? O guia recomenda explicitamente o uso de Security Awareness Platforms, porque reconhece que o comportamento dos colaboradores é uma vulnerabilidade central e persistente. Uma firewall de última geração não serve de nada se um colaborador, num momento de distração, divulgar as suas credenciais numa página de phishing que está perfeitamente elaborada. A verdadeira primeira linha de defesa não é um algoritmo. É um colaborador consciente, cético e bem treinado. A tecnologia deve vir depois, como suporte a essa consciência. Mas aí estás a colocar uma responsabilidade imensa e talvez injusta no colaborador individual. Eu não vejo as duas coisas em oposição, mas sim numa hierarquia clara de proteção. O erro humano não é uma possibilidade. Aliás, é uma inevitabilidade estatística. O objetivo de uma boa arquitetura de segurança não é depender da perfeição humana, que é inatingível, mas sim criar um sistema que seja resiliente à falha humana. E é aqui que entram soluções como o XDR que eu mencionei há pouco. Ao correlacionar eventos nos computadores, na rede e nos serviços na cloud, a tecnologia consegue detectar e isolar automaticamente uma ameaça, mesmo que a porta de entrada tenha sido um erro de um utilizador. A tecnologia funciona como a rede de segurança que nos salva quando tropeçamos. Não podemos pedir às pessoas para nunca tropeçarem. É uma boa analogia, a da rede de segurança. Mas essa rede só é comprada, instalada e mantida se a cultura da organização a valorizar. E isso leva-nos diretamente à perspectiva da liderança e à justificação do investimento. De acordo com o guia, a CEO, a Maria, demonstra uma falta de literacia técnica e o seu foco está em minimizar riscos reputacionais e garantir conformidade com normas europeias, como a NIS2, a nova diretiva que eleva drasticamente as exigências de cibersegurança para setores críticos. O CFO, o Rui, por sua vez, exige um custo-benefício claro e mensurável. A conversa a este nível não é sobre as virtudes do XDR versus o EDR, é sobre estratégia, risco e valor de negócio. Isso é fundamentalmente uma discussão cultural sobre a importância que a segurança tem para a organização. Sem essa adesão ao mais alto nível, sem que a CEO e o CFO entendam o porquê, simplesmente não há orçamento para a tua rede de segurança. É verdade que a linguagem de liderança é estratégica, mas as necessidades que eles expressam são, na prática, resolvidas com tecnologia. A conformidade com a NIS2, que a Maria tanto valoriza, não se alcança com workshops de sensibilização. Exige controlos técnicos verificáveis, relatórios detalhados e monitorização contínua. Isso é o trabalho de um SOC, um Security Operations Center, quer dizer, a equipa que está 24 horas por dia a monitorizar e a responder a incidentes, suportado por uma panóplia de ferramentas tecnológicas. E o ROI que o CFO Rui procura, bem, é demonstrado com métricas concretas que só a tecnologia consegue fornecer. A redução do tempo de inatividade em caso de ataque, a prevenção de multas regulatórias pesadas, a proteção da propriedade intelectual que gera receita. O papel de pessoas como o CISO Ricardo e a CIO Marta é precisamente isso: traduzir a estratégia abstrata da administração em requisitos técnicos concretos e eficazes. Concordo, mas a implementação dessa tecnologia não acontece num vácuo.
E a tua argumentação ignora um dos maiores obstáculos que o guia identifica claramente: a viabilidade da implementação e a adoção organizacional. O documento alerta para objeções muito pragmáticas do mundo real, como a resistência à mudança por parte das equipas e a falta de tempo dos colaboradores para participar em formações. Isto demonstra de forma inequívoca que a melhor e mais cara tecnologia do mundo falhará redondamente se a cultura organizacional for de resistência, de apatia ou mesmo de medo. A tecnologia pode ser perfeita no papel, mas se as pessoas não a adotarem, o seu valor é zero. Mas essa é uma visão, se calhar, demasiado pessimista de relação entre a tecnologia e cultura. Eu diria que a arquitetura tecnológica correta pode precisamente simplificar a segurança e reduzir essa mesma resistência. Veja-se o exemplo das plataformas SaaS, que significa Secure Access Service Edge. É uma arquitetura que na prática junta a segurança da rede com a conectividade, algo absolutamente essencial para as empresas modernas, com equipas distribuídas a trabalhar a partir de qualquer lugar. Ao consolidar a segurança e a conectividade e ao oferecer uma gestão centralizada, o SaaS responde diretamente aos desafios da Sion Marta, que precisa de gerir ambientes híbridos complexos, e do gestor operacional, o André, que precisa de garantir a continuidade do negócio sem criar entraves. Uma boa tecnologia torna a segurança quase invisível e menos disruptiva para o utilizador, e isso, por sua vez, facilita a adoção cultural. A tecnologia pode ser o motor da mudança cultural, não o seu obstáculo. A tecnologia pode simplificar, mas não pode criar vontade. Não pode por si só gerar um sentido de propósito. Se os colaboradores não entendem o porquê por detrás de uma nova ferramenta de segurança ou de um novo procedimento, vão sempre encontrar formas de o contornar para manter a sua produtividade ou simplesmente por hábito. É a natureza humana. A cultura cria o contexto para a tecnologia ser bem-sucedida. É a cultura que define se a segurança é vista como um obstáculo irritante imposto pelo departamento de TI ou como uma responsabilidade partilhada que protege o trabalho de todos. Sem esse trabalho de base, sem a comunicação, a formação e o envolvimento que a Ana dos RH defende, com táticas como a gamificação, estamos apenas a instalar ferramentas dispendiosas que as pessoas não irão usar corretamente ou, pior, que irão sabotar ativamente porque as veem como uma barreira ao seu trabalho. Eu entendo esse ponto, mas a realidade é que a cultura é lenta a mudar, enquanto as ameaças mudam de um dia para o outro. Não podemos esperar que a cultura de uma organização de 10.000 pessoas se transforme para depois implementarmos as defesas necessárias. Temos de agir agora. Uma plataforma SaaS bem implementada não pede permissão, ela impõe uma base de segurança. O acesso a um recurso crítico simplesmente não acontece sem a devida autenticação e verificação do estado do dispositivo, quer o utilizador acredite nisso ou não. É um controle não negociável. A cultura pode e deve evoluir para compreender e abraçar estes controlos, mas a proteção não pode ficar à espera dessa evolução. A tecnologia tem de forçar a postura de segurança correta e a cultura acabará por se adaptar a essa nova realidade, que é mais segura para todos. Mas essa abordagem de impor a tecnologia gera exatamente o tipo de resistência que o guia menciona. Cria um ciclo vicioso. A TI implementa uma ferramenta, os utilizadores resistem, a TI aperta ainda mais os controlos e a frustração aumenta. Uma implementação bem-sucedida, como o documento sugere, depende de alinhar a solução com as prioridades de crescimento da CEO Maria, não apenas com as prioridades de segurança do SISU. Se a segurança for apresentada como um acelerador de negócio, permitindo, por exemplo, um trabalho remoto seguro e eficiente, e não como um travão, a conversa muda completamente. A mudança tem de ser desejada e gerida culturalmente antes de poder ser implementada tecnologicamente de forma eficaz e sustentável. Caso contrário, ganhamos a batalha técnica, mas perdemos a guerra da adoção. Em suma, a minha convicção mantém-se. Num cenário de ameaças em constante evolução, cada vez mais rápidas e automatizadas,
Uma defesa tecnológica avançada e integrada não é uma opção, é a condição essencial para a sobrevivência digital. Ferramentas como o XDR e arquiteturas como o SASI fornecem a visibilidade da automação e a capacidade de resposta que formam o alicerce indispensável. É sobre este alicerce que uma cultura de segurança pode e deve ser construída, mas nunca ao contrário. A tecnologia tem de ser a rede de segurança robusta que protege a organização da inevitabilidade do erro humano, porque as consequências de esperar pela perfeição cultural são simplesmente catastróficas. Por meu lado, reafirmo que, embora a tecnologia seja um pilar fundamental, o verdadeiro motor da cibersegurança eficaz e resiliente é uma cultura organizacional forte, liderada pelo topo e vivida por todos no dia a dia. É essa cultura que informa as decisões de investimento estratégico. É ela que molda o comportamento diário, que pode prevenir a maioria dos incidentes. E é ela que garante que as ferramentas tecnológicas são utilizadas com o seu máximo potencial e não apenas como uma obrigação a ser contornada. Sem fator humano alinhado e comprometido, qualquer defesa tecnológica, por mais avançada e cara que seja, tem falhas intrínsecas à espera de serem exploradas por um adversário que sabe que o caminho de menor resistência passa, quase sempre, por uma pessoa. Fica claro que as duas abordagens não são mutuamente exclusivas, mas a discussão sobre a sua primazia e a sua sequência é absolutamente crucial para a alocação de recursos, de tempo e de atenção por parte da liderança. Onde se investe o primeiro euro faz toda a diferença. Exatamente. O material que analisamos hoje sugere que as organizações mais maduras são precisamente aquelas que deixam de ver isto como uma escolha binária e passam a entendê-lo como um sistema integrado, onde a tecnologia robusta e a consciência humana se reforçam mutuamente. Alcançar esse equilíbrio é, sem dúvida, o desafio mais complexo e permanente da cibersegurança moderna.